Nos últimos dias, um escândalo abalou a sociedade e desencadeou uma onda de indignação. Cat Torres, uma figura pública aparentemente irrepreensível, foi desmascarada como a líder de uma sinistra rede de exploração humana. Esta descoberta revelou o lado mais sombrio de sua vida, surpreendendo a todos aqueles que a conheciam. Quem é realmente Cat Torres? E como conseguiu ocultar por tanto tempo sua verdadeira natureza? Cat Torres, conhecida por sua participação em causas beneficentes e sua imagem de filantropa, viveu uma vida dupla. Enquanto mostrava um rosto amável ao público, nas sombras dirigia uma rede de exploração que abrangia vários países. Seu carisma e habilidade para manipular as pessoas foram suas principais ferramentas. Através de organizações de caridade e eventos públicos, Torres construiu uma rede de contatos que lhe permitiu operar com impunidade durante anos. Sua imagem pública era tão impecável que poucos suspeitavam de suas verdadeiras intenções. A estratégia de Cat Torres era meticulosa e calculada. Ela utilizava sua influência para atrair pessoas vulneráveis, prometendo-lhes oportunidades que nunca se materializavam. Torres sabia exatamente como manipular as emoções e esperanças de suas vítimas, fazendo-as sentir especiais e únicas antes de aprisioná-las em sua rede. Sua capacidade de projetar uma imagem de benevolência e compaixão lhe permitiu ganhar a confiança de muitos, incluindo políticos e empresários, que, sem saber, apoiavam suas atividades ilegais. As vozes das vítimas começam a vir à tona, contando histórias de sofrimento e manipulação. Jovens com promissoras carreiras e vidas melhores foram enganadas e presas em um pesadelo. Testemunhos comoventes de pessoas que foram enganadas, forçadas e exploradas, expondo as táticas cruéis de Cat Torres e sua rede. Esses relatos não apenas chocam, mas também lançam luz sobre a magnitude do problema. As vítimas, muitas delas jovens e vulneráveis, descrevem como foram atraídas com falsas promessas, depois submetidas a condições desumanas. Entre os testemunhos encontram-se histórias de pessoas que foram levadas para diferentes países, despojadas de seus documentos e forçadas a trabalhos desumanos, sob constantes ameaças. Algumas delas narram como foram submetidas a abusos físicos e psicológicos, mantendo-as em um estado de constante medo e desespero. Esses relatos são um lembrete da brutal realidade que enfrentaram e do poder destrutivo da rede de Torres. Por trás do desmascaramento de Cat Torres, há uma longa e complexa investigação encoberta. Agentes de diversas agências trabalharam em conjunto para expor as operações da rede. A investigação incluiu vigilância encoberta, infiltração e colaboração internacional. Este capítulo explora os métodos utilizados para reunir provas e as dificuldades enfrentadas pelos investigadores para se infiltrar na organização. As autoridades tiveram que enfrentar um inimigo astuto e bem organizado, mas sua perseverança finalmente deu frutos. A investigação foi uma operação conjunta que envolveu múltiplas agências internacionais, trabalhando incansavelmente para seguir o rastro de Torres. Tecnologias avançadas de vigilância foram usadas e agentes encobertos foram implantados para se infiltrarem nos círculos mais íntimos de sua rede. As provas coletadas incluíram gravações, documentos e testemunhos de vítimas e colaboradores que decidiram romper o silêncio. A complexidade da rede de Torres exigiu uma coordenação precisa e uma determinação inabalável por parte das forças da lei. Com provas suficientes em mãos, as autoridades procederam ao desmantelamento da rede e à prisão de Cat Torres. Sua prisão não apenas marca o fim de seu império de exploração, mas também desencadeia uma série de ações legais contra outros envolvidos. As batidas simultâneas em várias localidades revelaram a magnitude da operação de Torres. Este capítulo foca no momento de sua queda e nas reações do público e das vítimas. A notícia de sua prisão se espalhou rapidamente, causando choque e alívio em igual medida. A operação culminou em uma série de batidas coordenadas que resultaram em múltiplas prisões e na libertação de numerosas vítimas. As autoridades encontraram provas contundentes que documentavam a extensão das atividades ilícitas de Torres. Sua detenção foi um golpe significativo para a rede de exploração, mas também marcou o início de um processo legal que buscará trazer justiça para todas as vítimas envolvidas. A notícia de sua prisão provocou uma reação em cadeia, com manifestações de apoio às vítimas e pedidos por maior vigilância e ação por parte da sociedade e das autoridades. Finalmente refletimos sobre as implicações deste caso.
Como alguém como CAC Torres conseguiu enganar tantas pessoas por tanto tempo? Que medidas estão sendo tomadas para prevenir futuros casos de exploração humana? Este capítulo oferece uma visão das consequências a longo prazo e das lições aprendidas com este escândalo. A queda de Torres gerou um chamado à ação para melhorar as leis e os sistemas de proteção para as vítimas de exploração. As organizações beneficentes e os grupos de direitos humanos redobraram seus esforços para garantir que esses crimes não fiquem impunes. O caso de CAC Torres nos lembra que, às vezes, aqueles que parecem ser os mais benevolentes podem ocultar os segredos mais sombrios. Enquanto o mundo processa a magnitude de seus crimes, é crucial continuar lutando contra a exploração humana e proteger os mais vulneráveis. A queda de CAC Torres é apenas o começo de uma luta contínua por justiça e humanidade. As autoridades e as organizações de direitos humanos estão trabalhando juntas para garantir que as vítimas recebam o apoio e a justiça que merecem. Além disso, estão sendo implementadas novas políticas e protocolos para detectar e prevenir a exploração humana no futuro. A colaboração internacional e a tecnologia avançada estão desempenhando um papel crucial nesta luta. O caso de Torres demonstrou a importância de estar vigilante e não se deixar enganar pelas aparências. Cada um de nós tem um papel na luta contra a exploração, e é fundamental estar informado e agir quando se suspeita de atividades ilícitas. Este caso também destacou a importância das redes de apoio para as vítimas. Muitas das pessoas afetadas pela rede de Torres encontraram força e apoio em grupos de sobreviventes e organizações comunitárias. Esses grupos estão ajudando as vítimas a reconstruírem suas vidas e a encontrarem esperança e justiça. A coragem dessas vítimas ao compartilharem suas histórias é um testemunho do poder da resiliência humana. À medida que mais detalhes vêm à tona, fica claro que o impacto da rede de Torres foi devastador. No entanto, também inspirou uma renovada determinação para erradicar a exploração humana. A sociedade está unida em sua rejeição a esses crimes e em seu compromisso de proteger os mais vulneráveis. A queda de CAC Torres é um lembrete de que a justiça pode prevalecer e que aqueles que perpetram o mal não podem se esconder para sempre. A história de CAC Torres e sua rede de exploração humana é um alerta para todos. Nos lembra que devemos ser vigilantes e solidários e trabalhar juntos para criar um mundo mais justo e seguro para todos. A luta contra a exploração humana continua, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta batalha crucial. As notícias continuam revelando mais detalhes sobre como CAC Torres operava. Ela não era apenas uma figura solitária, mas contava com uma equipe de colaboradores que facilitavam suas operações. Alguns desses cúmplices eram figuras proeminentes em suas próprias comunidades, o que complicou ainda mais o trabalho dos investigadores. Essas revelações levaram a um escrutínio mais profundo das redes de poder e de como podem ser usadas para perpetuar o mal. A rede de Torres também tinha uma sofisticada estrutura financeira. Utilizava empresas de fachada e transações complexas para lavar dinheiro e manter a fachada de legalidade. Os investigadores financeiros tiveram que desvendar uma teia de movimentos bancários e transações internacionais para seguir o rastro do dinheiro. Este trabalho foi crucial para garantir que todos os envolvidos sejam levados à justiça e que os lucros ilícitos sejam confiscados. O impacto psicológico nas vítimas foi imenso. Muitas delas precisam de apoio a longo prazo para superar o trauma da exploração. Terapeutas e conselheiros estão trabalhando arduamente para ajudar essas pessoas a reconstruírem suas vidas. A comunidade demonstrou uma enorme solidariedade organizando eventos de arrecadação de fundos e campanhas de conscientização para apoiar as vítimas. Esta mobilização comunitária é um raio de esperança no meio da escuridão. À medida que mais detalhes se tornam públicos, o caso de CAC Torres continua sendo um aviso sobre a capacidade humana para o engano e a manipulação. Mas também é um testemunho do poder da verdade e da justiça. Cada passo em direção à exposição da rede de Torres é um passo em direção a um mundo mais seguro e justo. A sociedade deve permanecer alerta e unida na luta contra a exploração humana, garantindo que nunca mais se permita que algo assim aconteça. A história de CAC Torres não é apenas um lembrete dos horrores que podem se esconder por trás de uma fachada respeitável, mas também uma inspiração para aqueles que buscam justiça. A coragem das vítimas e a dedicação dos investigadores são um farol de esperança
esperança. Juntos podemos trabalhar para erradicar a exploração humana e proteger os mais vulneráveis entre nós. Em resumo, o caso de CAC Torres revelou não apenas a profundidade do mal que pode existir no coração humano, mas também a força e a resistência daqueles que lutam por justiça. À medida que continuamos aprendendo mais sobre este caso, é vital que usemos essas informações para fortalecer nossas defesas contra a exploração e para apoiar as vítimas em seu caminho para a recuperação e a justiça. A queda de CAC Torres deve servir como um catalisador para uma mudança positiva e duradoura em nossa sociedade.